Bom dia a todos. Tá bom o microfone aí então? Ok. Meu nome é Pedro. Eu venho de uma história também. Eu, na verdade, conheço muito as pessoas que estão nos bastidores, Juliana, o Júlio aqui, que ajudam a construir esse evento. Eu trabalhei junto com eles em produção por 10 anos, né, com Ana Maria Carvalho Pinto, que talvez algumas de vocês devem conhecer. E é muito interessante vir dessa jornada, porque eu, naquele momento, há muitos anos atrás, quando eu cheguei na Arte Viver, eu era muito vítima das minhas emoções, né? Vocês sabem como é eventos, é você fazer uma festa na casa dos outros, com o dinheiro dos outros. Tem muitas emoções envolvidas. E eu costumava, assim, quando estava tudo bem, o cliente era bacana, tudo lindo, tudo flui, mas às vezes a gente pegava umas pessoas mais difíceis e isso me afetava muito. E nisso eu sentia essa oscilação de emoções, eu me sentia muito em busca daquele reconhecimento, em busca de me sentir bem, e nem sempre isso dependia completamente de mim mesmo. Então eu comecei a descobrir ferramentas, eu conheci a arte de viver, né, e quando eu cheguei muito aberto para esse conhecimento, eu nunca tinha meditado, nunca tinha ouvido falar de técnicas de respiração, mas quando eu cheguei eu estava muito aberto. E naquele momento foi assim, uau, um mundo novo, gigante, cheio de coisas para descobrir, cheio de conteúdos que eu continuo desvendando até hoje. Hoje, 10 anos depois, eu trabalho integralmente para a Arte de Viver, levando esse conhecimento para as pessoas, e isso é uma das coisas mais lindas que eu posso trazer para o mundo, porque resgata aquilo que é essencial para todos nós. Resgata a nossa felicidade, nossa qualidade de vida, resgata o nosso poder de gerenciar como a gente se sente, como eu quero realmente me sentir no mundo e como eu posso também trazer o meu potencial para fora. Porque muitas vezes é assim, né? A gente quer oferecer o melhor para o mundo. A gente sabe, né? Se eu perguntar para você, se você tivesse um companheiro para a vida toda, quais as qualidades você queria que essa pessoa tivesse? O que vocês acham? Que qualidades essas pessoas teriam que ter? Leveza, que mais? Transparência, integridade, paciência, alto astral, uma pessoa divertida, né? Pelo amor de Deus. Que mais? Oi? Honestidade, lealdade, né? Enfim, a gente faz uma série de qualidades, ética. Se eu perguntar isso do outro lado do mundo, o que vocês acham que eles vão responder? As mesmas coisas. Sim, as mesmas coisas, porque isso é o que a gente pode chamar de valores humanos. Sim ou não? Sim, né? Então, são esses valores humanos que todos nós esperamos ver no mundo. E se a gente espera ver isso no mundo, a gente está expressando então no mundo tudo isso a todo momento? O máximo da minha paciência, o máximo da minha ética, da minha honestidade, da minha integridade. Não é isso que a gente vê, né? E por que é tão difícil para a gente acessar isso tudo, viver todos esses valores, todas essas qualidades? O que vocês acham? O ambiente externo, estresse, essa palavrinha estresse, né? Vem o estresse e a gente perde todo o foco, todo o prumo, e aí tudo aquilo que é o melhor que você tinha acaba virando uma briga, uma situação, uma raiva, e você se apega nisso, e hoje, anos e anos depois, né, vocês todos são adultos, como que a gente vive? A gente vive 100% feliz, 100% radiante, 100% de energia? Nem sempre, né? Porque a gente não sabe como lidar com o nosso estresse. Foi para isso que existiu, que foi criada a Arte de Viver. Foi criada por um líder humanitário, que é um mestre indiano. Ele, na verdade, é um embaixador da paz, reconhecido mundialmente. Né? Para vocês terem uma ideia, ele fala que yoga, né? A gente estava falando de yoga, yoga é a habilidade na ação. E o que significa ter habilidade na ação? Por exemplo, recentemente, alguns anos atrás, ele esteve na Colômbia para um acordo de paz com as Farc. Vocês conhecem, né? 250 mil pessoas morreram nesses conflitos que já duravam mais de 50 anos. E
grande parte da população vivendo deslocada, né, graças a essa guerra que não tinha uma resolução. Há 5 anos já haviam grupos mediando, tentando chegar a um acordo, né, zerar esse conflito. E ele foi até lá, se reuniu com os líderes das Farc, primeiro com o presidente da Colômbia, e durante 3 dias ele conversou com eles. E ele saiu de lá com eles dizendo que eles estavam abraçando o princípio da não violência. Imagina a habilidade que você tem que ter para você chegar num grupo desses e conseguir, não só com ele, mas com o governo da Colômbia, chegar num senso comum. Para isso você precisa de uma habilidade muito grande. Essa mesma habilidade a gente precisa na nossa casa para viver em paz. Às vezes para lidar com alguma contrariedade, né? Alguém que resolve fazer algo diferente do que a gente quis, ou então para lidar com os filhos que estão cheios de energia, e você precisa de energia também para lidar com eles, ou para você estar inteiro quando você está conversando com o homem, com a mulher da sua vida, e você quer estar presente naquela situação, e muitas vezes você se sente drenada, cansada, ou então os dois estão lá no celular, e aí aquela comunicação, aquele contato deixa de ser. Então, Shri Shri Ravi Shankar, né, o fundador da Arte de Viver, criou essa organização que hoje está presente em mais de 150 países. Né? A gente está presente no Brasil, nas principais capitais. Aqui em São Paulo nós temos 2 centros. E ela é, assim, 98% formada por voluntários. Pessoas que, de alguma forma, foram tocadas por esse conhecimento, foram tocadas por essa mensagem, por essas técnicas, e resolvem ajudar a levar isso para o mundo. Então, nós estamos aqui um pouco nesse espaço de compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu. Né? E eu espero que vocês curtam todo esse conhecimento, ok? Ele teve aqui no Brasil em 2012, em 2016, em algumas oportunidades. E talvez volte o ano que vem. Oremos. Eu sou Fernanda Coelho. Também estou aqui para passar um pouco do meu conhecimento que eu aprendi ao longo de 9 anos que eu estou voluntária da Arte Viver, há 8 anos que eu dou aula de yoga e vivo essa vida de usar essas ferramentas para melhorar a minha vida, né? E é incrível como hoje eu estou aqui conseguindo dar essa palestra para vocês, porque antes eu era extremamente crítica comigo mesma, né? Eu estava na plateia e ameaçava fazer alguma pergunta, já vinha uma palpitação no meu coração e eu não conseguia falar, parecia que eu ia me engasgar inteira. Eu falava, nunca que eu vou poder falar em público, né? E hoje eu estou aqui, por conta das técnicas que a gente usa, por conta do tempo que eu respiro, por conta das meditações, por conta das limpezas, por conta dos cursos que a gente faz na Arte de Viver, que são incríveis, né? A oportunidade de vocês conhecerem é imperdível, realmente. Então, hoje eu estou aqui, com meu coração aberto, dormi bem todos esses dias, embora, né, a gente se apresenta, vai fazer uma exposição, a gente sempre altera um pouco a nossa emoção, né? E através das técnicas de respiração, a gente consegue controlar isso. Eu falei, não, eu sei respirar, é o que eu ensino, não vou ficar nervosa. Né? Então, realmente, esses últimos 5 dias, eu posso dizer, eu usei um pouco mais as técnicas. Né? Mas a gente já usa as técnicas normalmente, há esses 9 anos. Todos os dias a gente usa as técnicas que a gente aprende no Arte Viver. É uma série de respiração, de pranayamas, onde a gente aprende e tem que usar todos os dias. Porque é que nem escovar os dentes ou cuidar da aparência. A gente tem que estar todo dia fazendo limpando a parte que está lá dentro, né? Que é a nossa mente. Né? A nossa mente é uma grande aliada, a gente usa ela, a gente precisa dela para tudo, mas ela também atrapalha a nossa vida, porque ela fica jogando um monte de pensamentos desnecessários. Dizem que 90% dos pensamentos que a gente tem são praticamente desnecessários. Aqui agora, eu estou falando, muitos de vocês podem estar pensando em alguma coisa que está por aí. Né? Então, a gente não é sempre que a gente está integralmente no lugar onde a gente está. Né? Hoje em dia está muito falando nessa atenção plena. Né? O que é essa atenção plena? É você estar olhando para mim e só, não passar mais nada na sua cabeça.
É isso que tem que ter quando você está com o seu filho. É isso que tem que ter quando você está com o seu marido. É isso que tem que ter quando você está assistindo um filme. Qualquer coisa na sua vida, você tem que estar com a sua atenção plena. E é muito raro isso acontecer. A gente aqui vai fazer o maior dos nossos esforços para tentar acontecer isso na sua cabeça de vocês hoje. Então, a gente vai tentar esvaziar a cabeça de vocês hoje, para que vocês se sintam realmente essa plenitude que quando a gente se une, através do yoga, né? Yoga é a união todos os nossos seres que estão, né, das nossas camadas existentes, né? Que nós não somos só esse corpinho físico que aparenta por fora, nós somos muito mais que isso. Né? E para unir isso tudo, na yoga, essa união que a gente vem através das técnicas do yoga, da respiração, da meditação e do próprio yoga, como o corpo físico, né? A gente se concentra num ser mais unido, né? Aí vem todo esse alinhamento de chakras, que a gente fala também, dos canais de energia, que também tem, né? Que a gente também considera, tanto físico quanto os canais energéticos, né? A respiração, ela é um fator que limpa todo o nosso sistema, tá? Mais de 70% a 80% das nossas toxinas são liberadas pela respiração, né? Por isso ela é tão importante, né? Não é suor, não é de outras formas que a gente libera, sim, através da respiração. A respiração, a gente nasce, respira, inspira, até morrer nós vamos respirar. Então é o ato mais importante da nossa existência. E nós estamos aqui para a gente respirar um pouquinho. Tá? Então, vamos sentar um pouquinho com a coluna reta. Inspira e solta o peso do corpo na cadeira. Pode. Aproveita para sentir o peso do seu corpo na cadeira, vai relaxando. A respiração e a meditação, primeiramente a gente tem que estar relaxando, né? Então a gente vai relaxar. Inspira, expira, solta o peso do corpo. Permita-se a um relaxamento profundo. Relaxar também é largar suas tensões, largar os seus problemas lá fora. A gente vive de muito conteúdo, muito celular, muita informação. Poucas oportunidades a gente tem de fechar o olho e sentir a gente por dentro, né? Inspira, expira. Pode soltar o ar pela boca. Mais uma vez, inspira e solta todo o peso do corpo na cadeira. Que bom poder soltar o peso do corpo, soltar os seus problemas, as suas preocupações. E expira mais uma vez. A gente pode mexer a cabeça para cima, se quiser abrir os olhos, olhar para mim, e descer a cabeça com o queixo, fazer uma pequena yoguinha. Inspira, deixa o ar entrar e olha para cima. E o ar sai devagarzinho, o queixo vem para baixo. Conecta o movimento à sua respiração. Inspira. Olha para cima e expira, olha para baixo. A gente costuma começar as práticas com um pouquinho de movimento de corpo, para soltar as tensões que ficam armazenadas aí no seu pescoço por meses, às vezes anos. E uma meia-lua por baixo. A cabeça vem para um lado e para o outro. Tensões acumuladas no nosso pescoço e nossos ombros, permanecem às vezes por anos. E para o outro lado. E faz a volta do pescoço para o outro lado, faz uma voltinha lá atrás, bem gentil com o seu corpo no momento. Muito gentil, solta o ar embaixo. Inspira, faz uma rotação com o seu pescoço. Solta o ar embaixo. Mais uma vez. E chegando embaixo, a gente faz para o outro lado. E você está unindo a sua respiração ao movimento, inspirando quando sobe a cabeça.
E expirando pelo outro lado, movimento bem gentil, suave. Quando está frio, o corpo fica um pouquinho mais duro que o normal. Tenha respeito ao seu corpo, a esse momento. A musculatura um pouco rígida. E paramos a cabeça no centro. E a gente movimenta um pouco os ombros, para cima e para baixo. Só chacoalhar um pouquinho assim, ó. Bom que até esquenta. Coloca um sorriso no rosto. Na arte de E viver, a gente puxa, tem que puxa. manter esse sorriso. Olha por cima de um ombro lá atrás e por cima do outro ombro. E troca. E mexemos bem o pescoço. A gente vai mexer um pouquinho dos dedos e as mãos agora. Nosso mestre chama Shri Shri Ravi Shankar. A gente chama ele de Guruji. E ele nunca começa uma meditação antes de mexer as mãos dessa forma, ou mexer o corpo, fazer uma pequena yoga. A gente, para meditar, a gente tem que ter soltado um pouco do corpo. O corpo armazena muitas tensões. Mais um pouquinho. E podemos subir as mãos e espreguiçar lá em cima. Que delícia poder fazer uma yoguinha, espreguiçar o corpo. Até os animais se espreguiçam, os passarinhos. Já viu os passarinhos espreguiçando? Eles puxam a perninha. Chacoalha as asinhas, é muito fofo. E desfaz. Pode juntar as mãos e trabalhar um pouquinho os punhos. Respire e solta o ar. Dá até sono, até, né? Abrir a boca de sono é um relaxamento. A gente vai colocar a mão no topo da cabeça e fazer um pequeno movimento mexendo esse topo da cabeça. Devagar, suavemente, com delicadeza. Pode fechar os olhos e continuar mexendo. Inspira, expira. Com as duas mãos agora, mexe na lateral da cabeça. A gente traz muita atenção à sua cabeça. Essa musculatura, a pele, fica tudo grudado. E a gente movimentando a cabeça, a gente descola um pouquinho essa pele do crânio. Ai, que delícia! Sem bagunçar muito cabelo, né? Se tiver arrumadinho. A gente vai pegar esses 3 dedinhos, fazer um pouquinho de massagem facial. Aqui, ó. Solta o ar. Círculos para um lado. Você pode fazer em casa 10 vezes para um lado. A gente chama de desktop yoga. Você pode fazer sentada na mesa do seu escritório. Você pode fazer no restaurante esperando alguém ou em casa. 10 vezes para o outro lado. Inspira, expira. Com 2 dedos, massageia suas têmporas delicadamente. Para um lado e para o outro. Automassagem. Você vê, a gente espera, né? Vai na massagista e esquece que a gente pode usar as nossas mãos para massagear. As sobrancelhas. Pode beliscar as sobrancelhas. Pode apertar. Belisca, segura, solta, segura, solta, segura. Mais uma vez. As expressões faciais, né? Quando a gente está bravo. Fica tudo armazenado aqui, ó. A musculatura fica rígida. E puxa para fora a sobrancelha. Solta o ar pela boca. Ó, com 3 dedos a gente vai soltar aqui o maxilar. Separa um pouquinho os dentes. Isso. Vê se tem nódulos aí, ó. Solta o ar. Fica muita tensão aqui na área da mandíbula. Pega esses nódulozinhos. Tá sentindo?
Tem nódulozinho aqui, ó. Ai, que delícia fazer isso. Faça uma ioguinha todo dia de manhã, na frente do espelho. Vai fazer muito bem. Aqui em volta do nariz, ó, para cima e para baixo, evita, trabalha parte dos sinos, sinusites, libera esses canais aqui. E aqui em cima da boca também. Em volta, puxa o queixo também. Ó, quem conseguir pegar aqui por dentro da roupa, só puxar um pouquinho esse pescoço, que fica tão tenso. Inspira cheio. Isso. Por enquanto a gente está respirando pela boca, mas as pranayamas, depois a gente vai respirar só pelo nariz. Ai, olha aqui que delícia. De poder trazer esse bem-estar todo dia de manhã, na frente do espelho, no banheiro, ou na mesa do seu escritório. Chega no escritório, já faz uma automassagem, faz a sua prática. 15, 20 minutinhos você consegue fazer sua prática. Esfrega as mãos. E a gente coloca em cima dos olhos, que também são tão exigidos durante os dias para ver tudo, principalmente celulares, né, que a gente não larga. Você dá um conforto para os seus olhos, fechando assim com a palma da mão. Inspira, desfaz. Exercício para os olhos também. Pisca, pisca, pisca. Lubrificando os seus olhos. Quem trabalha em shopping, sabe? Quem trabalha dentro do ar-condicionado, escritório, que o ar-condicionado resseca os olhos. Abre e fecha. Aperta, aperta, aperta. Abre e fecha. Aperta, aperta, aperta. Abre e fecha. Pisca de novo. Sente lubrificando os seus olhos. Você olha para a direita e esquerda. Direita, lá no cantinho, faz força. E esquerda. Direita e esquerda. Sobe e desce. Sobe, desce. Olha para a sobrancelha, olha para o nariz. Olha a sobrancelha. Você ainda pode fazer cruzado, de cima para baixo. E depois a gente vai fazer giros. Gira o olho para um lado e gira para o outro. Pisca mais um pouco. E estamos bem com os olhos. Vamos fazer um exercício nas orelhas? Diz que puxar as orelhas traz felicidade. Diversos pontos terminais nervosos ficam nas orelhas. A gente pode fazer esse exercício de massagear as orelhas. Também traz um estado de alerta, né? Por isso que a gente puxa a orelha da criança, assim, quando vai brigar. Fica alerta, você cometeu um erro. Pode apertar. Para cima. Para baixo. Cuidado com os brincos. Ai, que delícia, ó. Pega ela inteira e gira assim, ó. Ai, que delícia! E para o outro lado. Até esquenta, né? Que bom poder fazer uma ioguinha de manhã, solta, né? Essa respiração que você está fazendo aí é muito legal, que é a respiração do canudinho. A gente pode fazer já é uma das técnicas que a gente vai começar a ensinar, é a respiração do canudinho. Quando você estiver sentindo que o ar está muito preso dentro, a gente vai soltar o ar. Então a gente vai inspirar, fazer um biquinho. Prolonga. Sentiu que sai tudo? Parece que o ar preso sai. Mais uma vez. Essa é fácil, usar no carro. Ensinar as crianças, é muito legal essa respiração. Sabe? Criança também guarda atenção, criança também tem estresse. Tudo que vocês estão aprendendo aqui pode ensinar para as crianças. Inspira, expira. Fazer um teste agora. Observa a sua respiração. Quando o ar entra, eu quero que vocês levantem a mão. Quem acha que quando o ar entra, a barriga vai para dentro ou vai para fora? Bota a mão na barriga. Sente o movimento. Quem acha que quando o ar
entra, a barriga sai para fora. E quem acha que quando o ar entra, a barriga entra para dentro? Então eu vou explicar qual é o certo, tá? Você inspira, o seu pulmão enche de ar, o seu diafragma desce e seus órgãos são empurrados para fora. Então vamos botar a barriga para fora. Quem estava botando a barriga para dentro vai botar a barriga para fora, tá bom? A gente aprende que para ficar bonitinho a gente tem que puxar a barriga para dentro, né? Aqui a barriga tem que ficar um pouco mais curta. Você pode ver, o yogi sempre trabalha, você pode ver um recém-nascido no berço, ele respira com toda a sua capacidade. A gente respira com menos de 30% da nossa capacidade pulmonar. Podemos crescer isso, né? Então a gente lembra que o pulmão enche, o diafragma desce, empurra seus órgãos para fora, sua barriga sai para fora. Se alguém estiver desconfortável com o cinto, com calça apertada, sinta-se à vontade, tá? Então a respiração correta é a barriga saindo para fora. Tá bom? Treino em casa. Quem achou ao contrário, faça um exercício em casa, coloca a mão na barriga e faz a barriga inflar quando o ar entra. Agora a gente vai fazer uma respiração, né, com toda essa soltura de corpo, entrando bastante ar, e eu vou contar. A gente vai usar essa contagem, tá bom? Então vamos inspirar, eu vou contar. Inspira, 2, 3, 4. E expira, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4. Expira, 2, 3, 4, 5, 6. Agora já vai fazer só pelo nariz. Inspira, 2, 3, 4. E expira em 4. 2, 3, 4. Prolonga. 5. Não acabou. 6. Ok? Sentiu prolongar um pouquinho essa respiração? A gente agora vai usar as pausas, que dá uma segurada. Tá? Então vou contar. E eu vou falar, segura, e depois solta, segura, e depois inspira. Então vamos lá, exercitando a respiração. Inspira, 2, 3, 4. Barriga para fora, segura. E expira, 2, 3, 4. Ainda não terminou, 5. Vai até o final, 6. Solta tudo. Inspira, 2, 3, 4. Lembra da barriga para fora, segura. 4, expira, 2, 3, 4, 5, 6, segura, 2, inspira, barriga para fora, 3, isso, 4, segura um pouquinho, retenção de respiração, e expira, 2, 3, 4, 5, 6, e a última vez. Fecha os olhos e observa dentro como você sente. Inspira, 3, 4, 6, solta, 2, 3, solta tudo, 4, 5, 6, segura um pouquinho, 2, 1, 2, e faz sozinho agora, vai, como se você estivesse em casa. Inspira, conta. E expira. Inspira mais uma. Vai sentindo todo esse fluxo de ar entrando e saindo, passando pelas suas narinas. Terminais nervosos ficam nas suas narinas e passam mensagem para o seu cérebro. Se você respira devagar, suave, você vai passar para o seu cérebro mensagem de que está tudo bem, você está tranquilo. Passa calma, traz foco para sua mente. E a última vez, a gente pode abrir os olhos, e agora eu vou explicar a respiração, que é conectada com essa, que chama Ujjayi. Ujjayi é uma respiração um pouquinho mais de profundidade. A gente vai fazer assim, ó. Né? Isso é só um teste, para a gente aprender a fazer a respiração. Aí esse mesmo som que a gente faz com a boca, a gente vai fazer agora com a boca fechada. Inspira.
Sentiu isso? Tudo pelo nariz. Devagar, sem pressa. Para inspirar também. Mais. Pode fazer de olhos fechados agora e você vai sentir uma calma na sua mente, vai acalmando o seu sistema nervoso. Trabalha a glândula tireoide, trabalha todo o seu sistema endócrino. Tudo pelo nariz. Sem pressa de puxar. Quanto mais lento e profundo, mais o seu corpo tem a capacidade de assimilar esse ar, assimilar o prana que existe no ar. O ar é o maior reservatório de energia. Você vai usar essa energia do ar para energizar todo o seu corpo. Você energizando o seu corpo, você tem pensamentos positivos, você tem sensações boas, você se liberta de toda a sensação ruim. A sensação ruim, os sentimentos ruins, aparecem quando você está com energia baixa. E a última vez, relaxa, podemos abrir os olhos. Todo mundo bem? Tem uma diferencinha de quando chegou de agora? Seu fluxo respiratório está mais suave, mais tranquilo, entrando com mais facilidade, né? A sua mente está mais tranquila também? Parece que houve um pouquinho de silêncio aí dentro, né? Respiração. Então agora o Pedro vai dar mais 2 pranayamas, tá bom? Depois eu vou tocar os sinos, que a gente vai dar mais uma aprofundada. E depois a gente vai fazer uma meditaçãozinha, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês ficarem extremamente confortáveis na posição. Se alguém quiser mudar de lugar, se não se sentir tão confortável, né? Só para lembrar que a gente ainda vai ter esses 2 processos. Então, E o Pedro vai é conduzir. bem interessante observar, né? Você vê como só 3 minutos de respiração já muda alguma coisa aqui, né? A nossa sensação interna, ela muda completamente. Então, a respiração, ela, na verdade, tem algumas características, tem alguns segredos. O primeiro deles, eu acho que está meio baixinho. O primeiro deles é que a respiração, ela está conectada às nossas emoções. Você percebe que quando você está com raiva, como que é a sua respiração? Se você não estiver respirando rápido, curto, quente, não tem como você ficar com raiva. Quando você está depressivo, triste, como que é? Ela te puxa para baixo, né? A expiração é mais longa que a inspiração, ela é diferente. Quando você está feliz, está apaixonado, como que é? Você suspira, não é? E é tão leve, é tão profunda essa respiração. Então, a respiração, ela na verdade está conectada com as nossas emoções. Esse é o primeiro segredo da respiração. Se você quer gerenciar suas emoções, quer gerenciar sua mente, então você precisa aprender a gerenciar a sua respiração, a cuidar da sua respiração através dessas técnicas. Segundo segredo, ela é a principal fonte de energia, não é? Quando você está... Quanto tempo você pode ficar sem comer? Tempo razoável, né? E quanto tempo você pode ficar sem dormir? Mais ou menos tempo? Menos tempo, né? E sem ter uma mente tranquila, uma mente pacífica, calma, feliz. Algumas pessoas passam a vida assim, né?
Então, todas essas são fontes de energia e a respiração é a principal delas, porque você percebe que a gente pode ficar apenas alguns minutos sem respirar, porque ela é a nossa principal fonte de alimentação, de prana, de energia. Essa energia que faz a gente se mover, que faz a gente construir coisas, namorar, viajar, fazer tudo que a gente quer fazer, porque a gente tem essa energia. E quando a nossa energia está baixa, o que acontece? A gente fica desmotivado, se sente irritado, cansado, sem propósito. E quando a nossa energia está lá em cima, a gente se sente bem, feliz, entusiasmado, criativo. As crianças têm muita energia. E é por isso que elas são como são. E todos nós viemos desse espaço. Só que a gente, ao longo do tempo, vai perdendo. A gente usa de 20% a 30% da capacidade respiratória. Então a gente precisa aprender a usar mais isso. Sim? Porque está aqui, está disponível, é seu. Por que não usar? Outra coisa da respiração é que ela também está no momento presente. Quantas vezes você percebe que a mente está lá no passado, no futuro, e a gente perde o que a gente está vivendo agora? A gente está ansioso agora, ai meu Deus, eu vou chegar no meu trabalho, eu vou fazer uma coisa mais tarde, onde é que eu vou almoçar? A gente está assim, né? Ou então ela está lá, ai meu Deus, se eu tivesse falado menos ontem, se eu não tivesse entrado naquela briga. A gente sempre está com essa mente no passado e no futuro, e a gente não sabe como lidar com a mente. Trazer a mente para o momento presente. Tudo isso é um conhecimento muito antigo, e esse conhecimento está disponível para você. E se você acordou, se você está nesse momento se perguntando, ok, qual é o meu propósito? O que eu vim realmente fazer aqui? Porque isso é bem-estar, isso é wellness, não é? Bem-estar não significa que você tenha todas as coisas do mundo, significa que você tenha todos os vestidos do mundo. Mas tudo que você tem te trouxe felicidade? Sim ou não? Ou trouxe uma alegria passageira? É muito passageiro, não é? A gente fica feliz por um momento, mas isso vai embora. Porque, na verdade, a felicidade não está nas coisas. A felicidade também não está nas pessoas. As mesmas pessoas que te trouxeram felicidade também vão te trazer frustração. Então, a gente precisa encontrar onde está realmente essa felicidade. E ela só pode ser buscada em um lugar. Aqui dentro. Não é? Se eu não conseguir descobrir esse caminho, se eu não começo a percorrer esse caminho, eu vou me sentir miserável. E é assim que muita gente vive hoje. Buscando a felicidade apenas nas coisas internas, nas coisas externas. Então a gente precisa aprender a olhar para dentro, olhar para esse lugar, fazer esse caminho. Porque aí sim eu vou descobrir o meu propósito, aí sim eu vou descobrir como manter o sorriso no meu rosto, haja o que houver. Pode estar caindo o mundo lá fora, e eu vou falar, que bom, eu estou vivo, estou feliz. Pode estar caindo a chuva e você fala, que delícia, está chovendo. Pode estar sol e você vai falar, que delícia, que calor. Para isso a gente precisa de conhecimento. E isso não é ensinado para a gente na escola, não é? Isso não é ensinado para a gente no mundo, em lugar nenhum. É isso que é a arte de viver. Ensinar a gente como a gente pode realmente manter esse estado de felicidade, de paz? Como a gente pode olhar para o que realmente importa na vida? Senão, você vai pular de viagem para viagem, de pessoa para pessoa. E como disse o fundador da Arte de Viver, né? Não adianta você trocar de barco se você não sabe remar. Então não adianta, às vezes, você trocar de relacionamento, trocar de trabalho, trocar de viagem, trocar de experiência, se você não consegue descobrir a remar por si só, né? A felicidade aqui dentro. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem uma outra técnica que ajuda a gente a soltar um pouco tudo isso, né? Ela é bem simples. Então, você pode sentar um pouco mais na ponta da cadeira. Tem alguém que tem pressão alta aqui? Quem tiver pressão alta pode fazer com menos intensidade, tá bom? Mas é bem simples. Então, eu vou fazer 2 movimentos. Eu estou com a minha mão, eu geralmente começo nessa posição. Os meus punhos fechados ao lado dos ombros, voltados aqui para frente. E aí, eu vou fazer 2 movimentos. Eu vou elevar os braços, abrindo as mãos lá em cima. E aí eu vou expirar, soltando aqui embaixo. Então, eu inspiro ao subir, expiro ao descer. Inspira ao subir, expira ao descer. A gente sempre faz isso pelo nariz, porque pode ser que a gente solte mais do que emoções negativas, que vem algumas coisas. Para isso a gente tem lencinhos aqui, se alguém precisar de lencinho, tá bom? Tuca aqui, ó. Então, lencinho. Então, apenas vai lá. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Vamos junto, então?
Então, os punhos fechados, voltados para frente. A gente pode começar de olhos abertos e depois a gente fecha os olhos e continua observando lá dentro, tá bom? Então, cotovelos bem junto ao corpo. Toma uma inspiração de transição. Expira. E juntos no mesmo ritmo, vamos. Inspira, expira. Inspira, expira. Abre, fecha. Abre a mão, fecha a mão. Abre, fecha. Fecha os olhos. Solta de uma vez. E de olhos fechados, relaxa, relaxa as mãos sobre as coxas, observa as sensações que vieram. Deu um calor aí. Então, a gente vai fazer um pouquinho mais. Põe as mãos em posição, punhos fechados ao lado dos ombros, cotovelos junto ao corpo. Agora você pode fazer de olhos fechados, completamente, observando como você se sente. Uma inspiração de transição. Deixe ir. E juntos, no mesmo ritmo, vamos. Sempre pelo nariz. Abre em cima, fecha embaixo. E relaxe. De olhos fechados, observa como você se sente. Qualquer sensação no corpo. E uma última vez, punhos fechados, os punhos voltados para frente, cotovelos junto ao corpo, inspire. Deixe ir, coloca um grande sorriso no rosto para esse dia maravilhoso começando. E juntos, vamos! Solta de uma vez. E relaxa. De olhos fechados, observa as sensações no corpo. A gente vai seguir com uma meditação guiada. Você não precisa fazer nada além de estar confortável. Pode encostar aí na cadeira, mantendo a coluna reta. A gente vai tocar os sinos, né? Tome uma inspiração profunda. Respire, solte todo o corpo. Então você deixa o som dos sinos penetrarem nas suas células e vai relaxando cada vez mais. Para cima, feche os olhos e tome mais uma inspiração profunda e deixe ir. Tome consciência de todo o corpo.
Leve sua atenção para os seus pés e relaxe os pés. Qualquer tensão no seu tornozelo, calcanhares, joelhos. Use a sua respiração, inspire e deixe ir. A inspiração energiza o corpo e a expiração relaxa o corpo. Nesse momento eu não quero nada, eu não faço nada, eu não sou ninguém. Apenas continue tomando inspirações profundas e deixe ir. Relaxe as coxas, os quadris. Solte todo o peso no chão, na cadeira. E relaxe mais e mais. Estômago, umbigo, peito. Sinta o coração batendo, pulsando dentro. Os ombros. Relaxe os ombros, mais e mais. Os braços. Coloque um grande sorriso no rosto, não importa que seja artificial. Inspire. Deixe ir. Relaxe as mãos. Sinta o ar atravessando a garganta. Subindo o queixo. Lábios, sinta as bochechas se espremendo no cantinho do rosto, abrindo espaço para um sorriso maior. Espremendo os olhos, sinta os olhos, o nariz, com um grande sorriso, inspire. Para si mesmo. Quanto tempo você não sorri para sua própria alma? Apenas olhe e sorria. E sinta o relaxamento na testa, cabeça. O relaxamento em todo o corpo. Esse corpo é um grande presente. Honre este corpo com um grande sorriso. Guru Brahma. Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namah.
Samasta Sukhino Bhavantu. Shanti. Gradualmente, vá tomando consciência de todo o corpo. Mais uma vez, coloque esse grande sorriso no rosto. Pode ser de mentirinha. E deixe que a inspiração leve esse sorriso para cada célula do seu corpo. São bilhões e bilhões de microcelulinhas sorridentes dentro de você. Através das suas mãos, dos seus pés, de todo o seu ser. Mais uma vez, inspire. Expire. E no seu próprio tempo e ritmo, vá tomando consciência do ambiente. E quando se sentir inteiro e completo, deixe que os olhos se abram naturalmente. Jai Gurudev. Foi boa a experiência? Tudo que a gente está buscando na vida é amor, não é? A gente busca amor, a gente busca felicidade, a gente quer se sentir amado. E tudo isso começa quando a gente começa a agradecer também. Agradeça tudo que você tem na vida. E saiba que você tem tudo que é necessário. Nada vai te faltar. Todo o amor do mundo está exatamente aqui e agora, ao seu redor. A natureza te ama tanto que o ar está vindo no seu pulmão. Não é? Por mais que surjam obstáculos, você escolhe como você quer viver. As dificuldades a gente pode escolher ver como problemas, ou a gente pode ver como oportunidades. Oportunidades de crescer. E disso depende o nosso nível de energia. Não é? Depende de você olhar para dentro e não é o governo, não é a economia, não é o dinheiro no banco, não é nada disso, é aqui. Se você aqui nesse espaço consegue estar bem, qualquer lugar vai estar bem ao seu redor. Seja um ponto de luz, de felicidade onde você está. Esse é o propósito, essa é a missão da arte de viver. A missão da arte de viver é criar um mundo livre do estresse e da violência. Porque quando a gente elimina o estresse, quando a gente vai na causa do problema, tudo passa a brilhar ao nosso redor. Não é assim? Então seja feliz. E lembre-se, esse é o seu maior propósito aqui. Não espere a morte para se preocupar com a vida. Muitas vezes a gente vê alguém morrer e a gente começa a se perguntar, e aí? O que eu vim fazer aqui? Ou a gente espera a gente morrer para se preocupar com isso. Viva o conhecimento.
viva o conhecimento. Esse conhecimento está disponível, esse conhecimento está aqui e agora. Então apenas viva o conhecimento, seja feliz. Sim? Leve um pouquinho dessa positividade para as pessoas ao seu redor. Hoje, coloque essa missão no mundo. Hoje eu vou colocar um sorriso no rosto de 5 pessoas. Encontre uma forma e veja como isso acontece, o que isso traz para você. Como eu disse antes, nós somos da Arte de Viver. A Arte de Viver é uma organização muito complexa, né? Está no mundo inteiro. Mas você só precisa lembrar, Happiness Program, Programa da Felicidade. É um programa de 4, 5 dias, onde você vai ter algumas oportunidades de olhar para dentro, aprender a se aprofundar nessas ferramentas que você pode levar para casa, para o mundo, fazer aonde você quiser. E todos os dias você vai acordar de manhã lembrando de quem você é, feliz, paz, alegria, amor. E aí você vai compartilhar isso ao seu redor. E tudo muda na sua vida. Todas as pessoas que passam pela Arte de Viver falam isso. Minha vida mudou completamente. E o que é mudar? É você voltar para a sua natureza, voltar a ser quem você é de verdade, quando você era criança, focado, alegre, divertido, entusiasmado, leve. Tudo isso. Apenas alguns dias e você descobre como chegar, como voltar para esse estado, e daí você me diz o que acontece. Tudo bem? Tem alguns cursos agendados, né? Amanhã eu começo um curso na Vila Nova Conceição. Quem quiser saber mais pode falar com a gente depois, mas é um curso de 5 dias, começa amanhã. E também o Happiness Program. E também você pode entrar no site da Arte de Viver, conhecer os vídeos, conhecer as experiências, né? Tem uns flyers aqui, eu tenho cartões também, quem quiser o nosso contato. E aí, vamos descobrir mais sobre isso, tá bom? Arte de Viver SP, isso, tá bom? Então, antes de terminar, né, a Fê pode falar alguma coisa, mas antes de passar para a Fê, eu queria só agradecer Camila, que está aqui, né, With Brands, pelo convite, a Mink pelo convite também. É uma honra fazer parte desse hall iluminado de pessoas trazendo conteúdo, né, que é o que a gente mais busca na vida. Guruji, o fundador da Arte de Viver, fala que quando você morre, só 2 coisas importam na vida. Quanto amor você compartilhou, quanto conhecimento você adquiriu. Então, Mink, vocês estão fazendo assim, carregando um propósito maior aqui, né? Então, agradecer a Marina Auriemo, agradecer a Ludianella, que são 2 queridas que receberam a gente, agradecer todo o time aí que ajudou a gente, né, para fazer isso acontecer, todo mundo que a gente conhece já aqui, que a gente ama muito, e vocês todos por virem, para acreditar e virem aqui experimentar um pouquinho. Então, Jai Gurudev. Jai Gurudev, queria agradecer a todos que vieram, meu marido que está aí, que me dá muito amor, dá tudo o que eu preciso nessa vida. Minha mãe, minha irmã e a todos que presenciaram aí. Muito obrigada.